Hoje em dia, tudo que você vai ler por aí em termos de notícia, de post em rede social, de artigos científicos, até mesmo quem ainda lê revista, fala-se muito, quando se trata de ciência, da mecânica quântica. Tem se criado um certo misticismo em cima dessa realidade, dessa ciência exata. Existe até charlatanismo, existe até oportunistas falando de terapias, de alimentos e medicamentos quânticos, aproveitando a onda da ciência para lucrar em cima disso. Mas isso é uma realidade muito diferente daquilo que a gente pode conceber. O ser humano está engatinhando ainda, tentando descobrir algumas realidades que são muito além da nossa compreensão. O próprio pai da mecânica quântica disse que se você acha que entendeu a mecânica quântica é porque você não entendeu nada. Porque tudo funciona diferente, não há muita previsibilidade. Isso diz respeito a coisas ínfimas, muito pequenas, bilhões de vezes menores do que o próprio átomo, que por si só a gente consegue imaginar de tanto ouvir falar, mas o átomo é uma coisa muito pequena demais até para nossa mente conceber o tamanho, como ele é minúsculo. Mas existe também agora umas descobertas feitas a respeito dessa ciência que diz que se você pega uma partícula subatômica e consegue emparelhar ela com outra, espelhar ela com outra, elas começam a se comportar da mesma maneira. E independente da distância que você coloque uma da outra, esse comportamento permanece. E se você muda o comportamento de uma aqui, independente da distância, a outra lá vai mudar de comportamento também. E como eu gosto de fazer analogias bíblicas, como eu gosto de fazer comparações, veio esse entendimento. Eu comecei a meditar nas palavras, nas passagens bíblicas, nas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, quando Jesus ora a famosa oração do Pai Nosso e ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, existe uma vontade numa distância incomensurável em relação a nós, perfeita, boa e agradável, como diz a palavra de Deus, a ser desejada por Deus, que Deus deseja que seja cumprida nessa terra. Paulo também diz em Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui ainda na Terra, mas uma posição espiritual estamos lá. Então, o que impede do nosso espírito fazer parte desse mundo, por assim dizer, quântico? É uma pergunta que eu deixo para você, é uma pergunta que eu me faço. É uma tentativa de compreender na minha limitação, na minha ignorância. Mas o que impede isso de ser uma realidade? Já que nós somos um espírito, que habitamos num corpo e temos uma alma. Então, dentro dessa realidade, você vê, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Paulo pede, seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A partir do momento que você imita, você se espelha, você se entrelaça, você começa a assumir o comportamento daquele que é o objeto, daquele que é o seu modelo. Só que daí talvez você vai dizer o seguinte, mas na mecânica quântica, quando você coloca uma partícula girando numa posição, a outra, ela gira no sentido contrário. Se você faz ela se comportar de uma maneira aqui, a outra vai se comportar de maneira semelhante, mas como que num espelho, ao contrário, com uma polaridade diferente, enfim, são tantas vertentes ali que os cientistas discutem sobre isso. Mas o que eu quero trazer para você então é a realidade do reino de Deus. Deus deseja que nós manifestemos aqui na terra como é no céu a sua vontade. Que eu estou assentado lá, mas eu também estou assentado aqui. Então, quando eu me emparelho, quando eu me entrelaço com Cristo através do Espírito Santo, eu começo a manifestar esse reino aqui. E independente de haver essa diferença, aí eu começo, de certa forma, na minha limitação, compreender os valores invertidos do reino de Deus. A palavra de Deus diz que o pobre é que é rico, o que chora é feliz. O último é primeiro. A palavra de Deus coloca sempre aquilo que é considerado inferior numa posição maior. A palavra de Deus faz isso. Ela diz que somos bem-aventurados por sermos perseguidos. Somos bem-aventurados por sofrermos ofensas, calúnias. Quando choramos, somos bem-aventurados, ou seja, somos verdadeiramente felizes. Porque o valor do reino de Deus é diferente, os valores são diferentes do reino deste mundo. A Bíblia diz que aqueles que são chamados por Deus para trabalhar no início da manhã recebem o mesmo salário daqueles que foram chamados pelo mesmo Deus no final da tarde. E nós não conseguimos aceitar isso. Achamos injustiça, mas a palavra de Deus é santa, é pura e é verdadeira.
e revela uma realidade e uma justiça muito superior àquela que eu e você estamos acostumados a viver. Então, o convite de Deus para mim e para você, independente de se o meu ou o seu espírito fazem parte dessa realidade quântica, independente disso, a vontade de Deus é que eu e você tenhamos comunhão com Ele e venhamos manifestar, através dessa comunhão nós nos tornamos parecidos com Ele e venhamos a manifestar o caráter dele e influenciar essa terra, onde quer que a gente esteja, através disso tudo que nós recebemos dele, como diz a palavra de Deus, com entranháveis afetos de misericórdia, que ele nos amou, ele deseja que nós amemos e manifestemos isso aos outros. Amém? Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E se essa palavra, ela falou com você de alguma forma, de alguma maneira, compartilhe com quem você ama, compartilhe com os teus. Não esqueça de curtir, para que essa palavra tenha um alcance maior, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela realidade de Deus. Amém? Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que veio em carne, te abençoe e te guarde nele e para ele, até a vinda dele. Amém? A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém?